Fala, gente, bom dia. Resolvi gravar um vídeo sobre a rejeição de carga de reguladores chaveados, pois eu vi que houve bastante confusão, né, em relação a essa parte da análise que foi pedida. Eu já estou com o LT Spice aberto, no modelo de demonstração do LT 3684. É um regulador chaveado com tensão máxima de 36 volts na entrada, 2 amperes na saída e frequência de chaveamento de 2,8 MHz. Esse aqui é o circuito básico. Eu adicionei aqui a indutância do capacitor, como eu falei, e uma resistência a série equivalente. Os valores aqui eu coloquei aproximado, não sei se realmente corresponde ao modelo exato. Embora a gente poderia colocar aqui, né? Seleciona o capacitor e coloca, digamos, esse capacitor da Murata aqui, que aí ele já viria com os parâmetros a princípio, né? Enfim, isso é menos relevante. Quando eu colocar para chavear, para simular, desculpem, ele tem aqui a resposta, onde eu tenho um transitório inicial do circuito, e depois a gente tem aqui as oscilações na frequência de chaveamento. Então, o que a gente quer? A rejeição de carga é qual seria o efeito de oscilações na carga, no caso, na corrente da carga, os efeitos dessas oscilações na tensão de saída. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma fonte de corrente como carga. O ponto de operação pode importar, então a gente coloca o nível DC e também o nível CA ou AC para poder medir. Como o LT-SPAS não tem um modelo linear para o regulador chaveado, a gente vai ter que medir diversos pontos. Então a gente coloca a fonte senoidal em uma determinada frequência, com uma determinada frequência de oscilação, digamos 1 kHz, 10 kHz, 500 kHz, 1 MHz, enfim, vários pontos. E a gente mede qual que é a oscilação da tensão de saída, divide um pelo outro e faz o gráfico. Então vamos lá. Eu vou começar retirando aqui minha carga resistiva. Vou adicionar a fonte de corrente no lugar da carga. Clicando aqui com o botão direito, é uma fonte senoidal. Eu vou colocar um valor de offset de 1 ampere, que era o valor nominal que eu tinha especificado. Vou colocar uma oscilação de 100 miliamperes. Vou começar com a frequência de 1 kHz. E vou colocar aqui um delay para poder passar esse transiente inicial, né, que o regulador está começando a regular a tensão na saída. Eu vou colocar aqui 100 microsegundos de atraso. Então, até 100 microsegundos eu não vou ter corrente nenhuma. Quando chegar nos 100 microsegundos, ele começa a ter 1 ampere de corrente com uma oscilação de 100 miliamperes. E é isso. Então, eu tenho aqui minha carga. Notem que meu tempo de simulação está 500 microsegundos só, o que é pouco para uma oscilação de 1 kHz, né? 1 milissegundo de período. Então, eu vou clicar aqui e vou aumentar isso para 3 mili. Ok? E vou executar. Eu ainda estou com... Ainda estou com um atrasozinho aqui. O atraso foi bem maior do que eu supus. Na verdade, deixa eu só mudar isso. Então, eu vou colocar o atraso aqui na fonte para começar aqui em 1 milissegundo. Para ficar. Vou executar de novo. Então, ele está simulando. E aí, essa frequência de 1 kHz é uma frequência baixa, né, para o controle. Então, a gente não deve ver muito efeito aqui, não. De qualquer forma, olha, eu vou fazer um zoom aqui na tensão. O que a gente nota? A gente tem um ruído e o azul aqui, que seria a corrente, está bastante mais amplo, né? Nós temos
na tensão de saída vários componentes de ruído. E o principal é possivelmente o ruído de chaveamento. Então é difícil a gente medir qual é exatamente o efeito da corrente de carga. A maneira melhor de fazer isso é pegando a transformada de Fourier da minha tensão de saída, porque aí eu consigo saber qual que é a amplitude da oscilação na frequência exato, que eu sei qual que é 1 kHz. Então eu venho aqui no view FFT, eu quero a FFT da tensão de saída, vou colocar aqui para ele pegar a janela do zoom, né, de 1 milissegundo a 3 milissegundos, e dou um OK. Quando eu faço isso, ele me apresenta qual que é o espectro dessa tensão aqui. Então, essa tensão verde tem esse espectro. Notem que eu tenho aqui a frequência de chaveamento e vários e os harmônicos da frequência de chaveamento, mas também tem um componente aqui de 1 kHz. Então, usando aqui o cursor, eu posso vir aqui no 1 kHz e eu vou guardar esse valor. Para 1 kHz eu tenho, aqui está em dB, eu poderia colocar em valor absoluto, vou deixar em dB mesmo, menos 67,3. Depois eu considero o valor da tensão, é menos 20 dB, né? Eu estou com 100 mA de amplitude da corrente, então eu vou ter que somar menos 20 dB nesses menos 67 dB para calcular a rejeição. Feito isso para uma frequência, eu vou fazer para outras. Muito simples, eu venho aqui, altero, então em vez de 1 kHz eu vou colocar 10 kHz, simulo de novo, agora eu tenho oscilação maior. À medida que eu vou aumentando o tempo de simulação, aumentando a frequência, eu posso encurtar o tempo de simulação, tá? E vou olhar de novo o FFT. Cadê? Não, aqui. View, FFT. A mesma coisa, aquela janela, ok. E aí ele me mostra. Não, ele está mostrando a coisa errada, possivelmente. Ele deve ter pegado a janela errada, FFT. De 1 milissegundo a 3 milissegundos. Ok. Agora sim. Eu tenho FFT, eu tenho o pico aqui nos 10 kHz. Meço de novo do mesmo jeito.
Então eu estou aqui, gente, com o Excel aberto, eu já coloquei os valores que foram obtidos através da simulação do valor para tensão, oscilação da tensão, e na verdade a gente quer saber a rejeição. Então a rejeição é a tensão de saída dividido pela corrente. Como eu anotei a tensão aqui em dB, eu vou usar também a corrente da fonte em dB. Eu coloquei 100 miliamperes, 100 miliamperes é menos 20 dB. E como é dividido, então é a tensão, então é esse valor da tensão aqui, menos 20 dB, ou seja, mais 20 dBs. Então esse é o valor da rejeição. E aí eu consigo plotar um gráfico. Vou aqui, certo. Plotar um gráfico. Eu vou colocar a escala aqui. Não, a escala logarítmica, né, com base 10. E eu posso começar aqui, na verdade, em 1/3. Então, esse seria o gráfico da rejeição. Rejeição de carga do meu regulador chaveado. Reparem que eu tenho a rejeição aqui nessa faixa dos entre 10 kHz e 100 kHz seria o pior da rejeição. À medida que a frequência aumenta, melhora. Embora eu não tenha certeza que a indutância parasita do capacitor foi levada em conta, né? Quando eu usei aquele modelo do capacitor da Murata, eu acho que ele acabou bagunçando em vez de melhorar o modelo. Então pode ser que na alta frequência aqui ele volte a aumentar. Eu não tenho certeza, teria que repetir a simulação. Esse gráfico significa que se eu tiver, por exemplo, uma corrente de carga com uma oscilação de 100 kHz e amplitude de 1 A, a tensão de saída terá uma oscilação de menos 23 dB, ou seja, aproximadamente um pouco inferior, desculpem, a 100 mV. É isso que esse gráfico nos mostra. Espero que tenha ficado claro agora para vocês. Até a próxima.